Podemos sentar um pouquinho. Uma alegria ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês mais uma vez. Eu saí a última vez no fim do mês de agosto da escola bíblica dominical com aquele sentimento que eu estava correndo para transmitir, para passar tudo do meu coração, daquele capítulo 9 do livro de Daniel. Eu não consegui, mas graças a Deus, Deus é um Deus de uma outra chance. E chegou a oportunidade hoje. Então vamos voltar para o livro de Daniel, capítulo 9. E ainda estamos com o nosso tema, o tema da vez, a igreja nos últimos dias. E parece que está durando muito esse tema, quase um milênio nesse tema. Não, estou brincando, gente, não é tanto tempo, não. Mas essa ministração vai ser a penúltima. Semana que vem a gente vai encerrar esse tema, mas é um tema tão importante para a igreja. E vamos pensar um pouquinho sobre nosso propósito nesse momento, aqui na terra. Porque adorar o Senhor podemos fazer no céu, mas temos outras coisas para fazer, principalmente ganhar almas. Amém. A colheita. Tanta gente sem esperança nesse momento, e a gente tem uma esperança. Esse assunto dos últimos dias fala muito sobre esperança, uma esperança para o futuro, um futuro bom que a gente tem. Vamos para o livro de Daniel. Mais uma vez eu estou com esse molho de pimenta. Eu não vou dar propaganda, mas extra forte. Quem quer provar? Alguém quer provar? Alguém quer provar? Vivian quer provar? Não. Esse bicho é muito bom, gente, é muito bom. Mas eu vejo esse assunto, escatologia, é um pouco assim, é viciante, alguns pingos. No início, talvez podemos pensar, a gente chora um pouquinho porque parece picante mesmo, mas podemos nos acostumar com essa coisa. Eu vou mostrar para vocês, só pingos mesmo, 30 e pouco % da Bíblia sobre os últimos dias, sobre profecia. O povo da palavra tem que saber sobre profecia dos últimos dias, né? Porque 30 e pouco % da Bíblia tem a ver com esse assunto. Que diz? Que não? Esse bicho é bom, viu? Mas só um pingo, hein? É tipo perfume, hein? Colocando, mas... Oh, essa coisa é tão bom, tão bom, tão bom. Mas abre o apetite, gente. Eu falei no fim do mês de agosto de um amigo meu, um chinês da Singapura. Ele fala assim, abre apetite. E ele coloca na comida. Coisa boa esse assunto. Mas tem crente com medo desse assunto. E não precisamos ter medo desse assunto de escatologia. E por isso temos esse combo tão lindo. Um livro do grande Tim LaHaye, O Final dos Tempos, Glorioso Retorno. Um livro básico, simples para entender sobre o assunto. Um livrinho, Sinais dos Tempos, do irmão Kenneth Hagin, mais um trabalho bom sobre o assunto, irmão Hagin. Irmão Hagin não pregou muito sobre esse assunto, mas ele estudou bastante sobre esse assunto. Ele brincou que durante
aquele tempo da Segunda Guerra Mundial, todo mundo estava... A igreja nos Estados Unidos, principalmente talvez a igreja pentecostal, mas não somente os pentecostais, o povo ficou doido sobre esse assunto de profecia, por causa do Hitler e os anticristos. Mas irmão Hagin falou assim, eu fiquei um craque nesse assunto, até o ponto dos meus anticristos, todos os meus anticristos morreram. Então, depois disso, Hitler, Mussolini, Stalin, todo mundo morreu. E agora? Mas ele estudou muito sobre esse assunto. E precisamos mesmo estudar, mas com esse cuidado. A gente não vai somente assistir as notícias e tentar encaixar as notícias na Bíblia. Vamos começar com a Bíblia e, através do filtro da Bíblia, vamos ver o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente não vai ficar doido. Amém? Um grande mestre, Marcos Honório Júnior, Maravilhosa Esperança. Muito bom esse livro. Do Rick Renner também, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, um novo lançamento do grande mestre Rick Renner. E também, por último, Profecia dos Fins dos Tempos, do nosso pastor Derek Walker, da Igreja Bíblica de Oxford, no Reino Unido, volume 1. Volume 2 está chegando, gente, graças a Deus. Nesse livro do pastor Derek, ele fala sobre 3 profecias fundamentais para entender os últimos dias. A primeira profecia, livro de Daniel, capítulo 9. É um capítulo muito importante para nós. Quem já, eu vou dizer como Marcos, não vou repetir, mas quem já achou capítulo 9, tá bom? Então vamos rapidinho recapitular um pouquinho. Daniel, com 80 e pouco anos de idade, ele estava orando, servindo ao Senhor, muitos reis chegando, passando os reinos trocando, os babilônicos, medo-persas, todo mundo chegando e saindo, mas ele firme, servindo ao Senhor. E com 80 e provavelmente 84 anos de idade, diz assim no versículo 2, Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Na última ministração, eu enfatizei essa parte. Entendi pelos livros. Isso é muito importante. A igreja hoje tem que entender pelos livros também. Eu não estou falando desses livros do combo, mas esses livros vão ajudar, mas principalmente esse livro, os livros, os rolos, a Bíblia, 66 livros da Bíblia, e podemos entender coisas. Entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém. Vamos notar essa palavra assolações, porque realmente o capítulo inteiro vai tratar sobre esse assunto, as assolações de Jerusalém. Uma assolação, as assolações do passado foram feitas pelo Nabucodonosor. Ele destruiu o primeiro templo, ele tirou um monte de judeus da terra, levando para a Babilônia, para o exílio. Mas também as profecias, as palavras nesse capítulo vai tratar das assolações do futuro também. Interessante. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, talvez vocês já estão
notando, estudando esse assunto, muitas vezes uma profecia começa falando de um tempo e pula para outro tempo. Às vezes pula 2 vezes. E dentro de um contexto temos o passado, o presente do autor, nesse caso Daniel, mas temos uma projeção para o futuro. Muitos anos, e até além disso, para um tempo que não chegou ainda para nós. Impressionante como Deus pode fazer, em poucas palavras, muita coisa. Muita coisa. Profecia é algo maravilhoso, gente. Deus pode alcançar muitas pessoas no mesmo tempo com profecia. Ele pode tratar muitos assuntos no mesmo tempo. Mas pegando os livros, entendendo pelos livros a profecia de Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, orei ao Senhor. E a próxima parte, até versículo 19, a gente vai ver a oração do profeta Daniel. Mas muito interessante, ainda estou recapitulando, gente, mas eu quero enfatizar mais uma vez, diante de uma profecia como a profecia do Jeremias, vendo 70 anos nas assolações de Jerusalém, e Daniel fazendo a contagem, ele entendeu, falta pouco tempo, estamos chegando, eu saí de Jerusalém na minha adolescência, eu passei quase 70 anos nesse lugar, o tempo está chegando, gente. E a resposta dele, então eu vou esperar. Ele sentou só para esperar o cumprimento da profecia? Não. Ele entendeu que, mesmo assim, quando o Senhor está profetizando algo, está falando do futuro, isso não significa que tudo vai acontecer sem a participação dos servos, hoje em dia podemos dizer, dos filhos dele. E temos uma parte, ele entendeu pelos livros o tempo dele. E depois disso, ele entendeu, então é tempo de orar. Vamos orar para ver essa coisa acontecer. Às vezes, pensamos, ouvindo uma profecia na igreja local, ouvimos uma profecia, então vai acontecer, não necessariamente. Não. Tem a parte que a gente tem no cumprimento de uma profecia. Temos a nossa parte, isso é a alegria do Senhor, de nos envolver na obra dele. Que privilégio, gente. Não vamos pensar sobre os últimos dias que será o que o Senhor planejou, vai acontecer, tem nada a ver comigo, tem nada a ver com ele, tem tudo a ver com a gente. Temos uma parte para fazer algo. Podemos usar a palavra nesse drama, nesse teatro, os atores somos nós. Não somente passivos, assistindo, mas ativos, fazendo algo, colaborando com o Senhor para o cumprimento das profecias dele. Então vemos o profeta Daniel pegando aquela verdade da profecia do Jeremias e entendendo, agora alguém tem que orar. E ele orou. Ele orou sobre o quê? Sobre as assolações de Jerusalém. É alguém bem específico. Sobre o povo judeu e sobre a cidade. Entendendo um pouquinho sobre o livro de Daniel,
Eu falei na última ministração sobre os primeiros 6 capítulos. Os primeiros 6 capítulos vão nos dar uma cronologia da vida de Daniel, através dos reinos, servindo o Senhor durante 70 anos. Mas começando com o capítulo 7 até o fim do livro, ele vai falar pulando em tempo, só para dar várias visões que o Senhor deu para ele. Só para comunicar verdades sobre o futuro que o Senhor deu para ele. Graças a Deus, podemos ter os benefícios dessas visões até hoje, porque ele recebeu coisas sobre o nosso futuro também. Que coisa linda. Mas o Daniel normalmente estava profetizando sobre as nações, sobre os gentios. E como o nobre pastor Rafa Marx falou logo no início dessa série, ele falou sobre 3 tipos de pessoa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Vamos ler rapidinho esse versículo. Ajuda bastante. Uma mulher de Deus, Billy Brim, ela trabalhou por vários anos com o irmão Hagin. Uma vez ela estava orando, o Senhor falou com ela desse versículo, dizendo, vamos ler o versículo, eu vou falar o que o Senhor comunicou para ela. Versículo 32, 1 Coríntios 10, 32, não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. 3 tipos de pessoa aqui na terra, hoje em dia. A igreja, os gentios e os judeus. E o Senhor falou para essa mulher de oração, Billy Brim, ele falou, entendendo essas 3 categorias, esses 3 tipos de pessoa, e entendendo, lendo as Escrituras e entendendo qual povo o Senhor está comunicando, com quem, numa passagem, a gente vai entender muitas coisas. A gente vai entender do contexto, ele está falando para os judeus, então não tem a ver com a igreja. Ele está falando para as nações, para os gentios. Então, ele não está falando com a igreja. Podemos ter princípios, receber coisas, verdades da profecia, mas literalmente aquela profecia foi dado para quem? Judeu, gentil, igreja. Isso ajuda bastante, gente. Nessa parte, voltando para o livro de Daniel, capítulo 9, podemos ver no capítulo 9 que Daniel está mudando o foco nesse capítulo, tirando o foco das nações. A visão do capítulo 7, do capítulo 8, mais voltado para as nações. Mas capítulo 9, ele está falando sobre o povo e a cidade, o povo judeu e a cidade de Jerusalém. E muito interessante, ele está orando, versículo 19, vamos pular para o fim da oração. Alguém vai interromper a oração dele. Interessante, Deus interrompe a oração? Graças a Deus, sim. Tem orações que precisam ser interrompidas, né? Mas nesse caso, impressionante, a resposta chegou. De repente, no meio da oração. Mas vamos ler versículo 19. O Senhor ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, Deus meu. Ele está falando, orando, intercedendo, fazendo essa súplica. Oh Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha,
todo o foco da oração, teu povo, os judeus, e o teu nome, naquela cidade, tua cidade, Jerusalém. Versículo 20, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Graças a Deus, pela ajuda dos anjos para entender as profecias. Mas hoje em dia temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e podemos entender essas coisas. Temos o Novo Testamento também, porque o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento e podemos entender os conselhos de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus para o futuro. Ele diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim. Muito interessante, gente. Às vezes o diabo está gritando, dizendo para nós, o diabo tem boca grande, né? Ele fala, principalmente quando a gente ora. A gente está orando e o inimigo está fazendo nada, orando em línguas. O que está acontecendo? Nada está acontecendo. Mas nesse versículo podemos ver que no momento que a gente começa orando, suplicando, intercedendo, o que está acontecendo nos céus? Anjos se movendo, uma mobilização do exército do céu, algo acontecendo quando a gente ora. A gente não está vendo com os nossos olhos naturais, mas pela fé podemos ter essa certeza. Quando eu estou orando, algo está acontecendo. No reino espiritual, no reino de Deus, anjos se movendo, algo está acontecendo, respostas estão chegando. Então vamos perseverar, não vamos parar, vamos continuar orando, colaborando com Deus, nos propósitos dEle. Ele entendeu a palavra, através da palavra de Jeremias, ele entendeu o tempo dEle, e por isso ele se comprometeu para orar naquele momento, naquela estação, orando, e a resposta chegou no meio da oração. Eu amo demais o resto desse versículo. Saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Que coisa! No Antigo Testamento, quanto mais no Novo Testamento podemos ouvir essas palavras do Senhor, os anjos transmitindo essa mensagem do coração do Pai. Amém. Tu és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E agora vamos ver uma profecia nesses versículos. Na verdade, eu quero indicar esse livro do pastor Derek Walker. Tem um capítulo falando sobre essa profecia. Tem também apêndice esclarecendo algumas coisas sobre essa profecia também. Tem muito conteúdo bom sobre essa profecia. É uma profecia muito importante, não somente falando da primeira vinda do Senhor, mas também da segunda vinda do Senhor. Em poucos versículos, em 4 versículos, o Senhor falou coisas do futuro. Na verdade, Ele falou sobre a restauração de Jerusalém, das assolações, sobre o templo, mas também
da chegada do Messias. E mais coisas ainda. Vamos ver. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A gente lembra da oração, né? Sobre o quê? Teu povo, a tua cidade. E chega a profecia falando exatamente sobre o teu povo. Engraçado. Isso aconteceu com Moisés também. Intercedendo com o Senhor, Moisés falou, teu povo. E o Senhor respondeu, teu povo. O povo pertence a quem? Nós, Deus e nós. A mesma coisa aconteceu. Daniel estava orando, teu povo, a tua cidade. E Deus fala através da profecia, teu povo, tua cidade. Engraçado como Deus Ele dá de volta essas coisas para nós. Não é somente a responsabilidade dele, é a nossa responsabilidade também. E às vezes queremos nos esconder atrás dessa coisa de, se Deus quiser, está com Deus, está nas mãos do Senhor. Tem muitas coisas nas mãos do Senhor que Ele também devolveu para nossas mãos, para trabalhar, para fazer algo através das nossas orações. Nossas ações também. Então vamos avançar um pouquinho. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Uma parte maior da oração de Daniel foi sobre pecado. E o Senhor está dizendo, eu tenho uma resposta para a transgressão. Não somente do meu povo judeu, mas para todos os povos do mundo. Existe um sacrifício, o Cordeiro de Deus, santificado, separado, antes do início do mundo, graças a Deus. Mas vamos pensar um pouquinho. Começa a profecia com essas palavras, 70 semanas. Daniel estava orando sobre 70 anos. E parece que o Senhor, ele ouviu sobre os 70 anos, mas ele pulou para 70 semanas. Literalmente, 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. E agora, o Senhor está pulando para o futuro. Ele está dizendo, Daniel, eu vou te dar uma ideia sobre a vinda do Messias. Eu vou mostrar para você o início de um tempo e o fim de um tempo. Vai começar com um decreto para construir, reconstruir Jerusalém, e podemos contar 490 anos, e quando chegamos ao fim desse tempo, algo vai acontecer. O Messias, ele vai cessar a transgressão. Ele vai lidar com esse pecado do povo judeu e toda a humanidade, o pecado de toda a humanidade. Por isso, vamos para Lucas capítulo 2, Lucas 2. E por isso, temos algo muito interessante. Temos duas pessoas mais experientes nessa parte do capítulo 2 de Lucas. Eu não estou dizendo velhinhos, eu estou dizendo duas pessoas mais experientes. Tá bom, gente? Porque velhinho talvez tenha 110 anos de idade. Hein? Não sei exatamente a idade dessas pessoas, mas Lucas capítulo 2, podemos ver duas pessoas. Capítulo 25, começando com 25, voltando para a cidade de Jerusalém,
o foco das orações do Daniel. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelará-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Muito interessante. Podemos pular para versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, versículo 36, filha de Fanuel, da tribo de Assê, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, o menino Jesus, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Mais uma vez, a redenção de Jerusalém, a redenção do povo judeu. Por que essa esperança? Por que esses 2 velhinhos esperando, orando? Por causa da profecia do Daniel, capítulo 9. Por causa da contagem. Por causa da profecia, entendendo pelos livros, eles se posicionaram em oração, dizendo: olha, Senhor, o tempo chegou, podemos fazer. Podemos contar. 444. É tempo, Senhor. E essas pessoas, eu falei, na última ministração, eu estou percebendo a importância de enfatizar para vocês que estão pensando: o meu trabalho já acabou. Eu somente vou desfrutar da minha velhice. Mas como? Como? Vai ser como? Desfrutando como? Desfrutando como Simeão e Ana? Colaborando com o Senhor para o cumprimento das profecias dele no nosso tempo? Temos muitas coisas para fazer. No livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Senhor, através do profeta Joel, falou. No dia de Pentecostes, Pedro citou essa profecia. Nesse mover dos últimos dias, não somente os jovens vão servir ao Senhor, vão dar profecia, vão se mover no Espírito, mas também os mais experientes. Mulheres, homens, mais jovens, mais idosos, todo mundo, toda a igreja envolvida. Toda a igreja se envolvendo nesse grande mover de avivamento e milagres. E podemos ver esse casal pegando, entendendo pelos livros o tempo dele. E orando, e crendo. E o Senhor falando: você vai ver o cumprimento dessa profecia com os seus olhos. E aconteceu com Simeão. Eu posso imaginar aquele cenário no templo quando Maria e José chegaram com o bebê, a dedicação do bebê. E esse velhinho Simeão com os olhos de fogo brilhando. E ele vendo pelo Espírito, vindo e vendo e entendendo. Esse bebê, chegou, eu posso partir agora, missão cumprida, chegou. E ele pegou esse bebê, posso imaginar os olhos da Maria. Esse velhinho está fazendo o que com meu bebê? E ele com fogo nos olhos, dizendo: Senhor,
Senhor, eu sabia, entendi pelos livros, entendi o meu dia, o dia da tua vinda, Senhor. Obrigado. Esse bebê vai ser uma luz para as nações, para os gentios, para o mundo inteiro, profetizando sobre Jesus na primeira vinda dele. Interessante que Jesus criticou, vamos dizer, realmente ele criticou, ele falou para os fariseus, dizendo: olha, você pode ler as nuvens, o céu, para saber o clima, tudo, sabendo tudo, mas você não está reconhecendo o seu tempo. E ele criticou os fariseus, mas também num outro lugar, no livro de Lucas, ele também estava criticando as multidões, por causa dessa falta de entendimento do tempo deles. Porque temos um livro falando do nosso tempo. E não somente os pastores, os mestres, os craques sobre escatologia, sobre os últimos dias, precisam entender esse assunto. Mas é um assunto, e por isso estamos trazendo esse assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Por isso estamos trazendo esse assunto para compartilhar com a igreja toda. Isso é algo simples, gente, para entender. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E essa profecia fala no livro de Daniel, capítulo 9, fala da primeira vinda de Jesus, mas também pula para a segunda vinda de Jesus. E pensando sobre Daniel, entendendo pelos livros o tempo dele e orando, pensando da Ana e de Simeão, entendendo pelos livros o tempo deles e orando, a gente lendo os livros, entendendo pelos livros da Bíblia, a gente vai fazer o quê? A gente vai orar, a gente vai entender o nosso tempo. Lucas 21, eu vou concluir com esses versículos, Lucas 21. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ele contou uma parábola sobre a figueira. E agora, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Não devemos ser assim. Não precisamos ter essa experiência. A gente vai fazer o quê? A gente vai. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Mais uma vez, eu quero enfatizar. Não é culto de oração, não. Terça-feira temos culto de oração. Mas mais uma vez, diante desse entendimento dos livros, a gente vai fazer o quê? Orar, vigiar, entendendo pelos livros nosso tempo. A gente vai colaborar com o Senhor para saber o nosso momento. Qual tempo estamos vivendo? Vendo os sinais da Bíblia sendo cumpridos diante dos nossos olhos, sobre o povo de Israel, sobre Jerusalém, podemos entender, o momento está chegando para a volta do Senhor. Vamos nos preparar, não temos muito tempo.
No céu vamos adorar o Senhor, e a gente vai adorar ainda mais nesse lugar. Mas uma coisa que não podemos fazer no céu: ganhar almas. E podemos fazer nessa terra essa pescaria de almas. Eu estou falando para mim. Não vamos perder as oportunidades do dia a dia para alcançar as pessoas ao nosso redor. Entendendo pelos livros o nosso tempo, vamos vigiar, vamos orar, vamos entender, vamos ficar de pé também, vigiando e orando, e vamos entender que o Senhor tem trabalho para nós, jovens, mais idosos, toda a igreja. Temos um papel, temos um propósito, temos algo para fazer, temos um alvo. O Senhor tem trabalho para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vemos através das Escrituras, vemos a Tua soberania sobre os tempos, Deus das eras, das épocas, Deus não somente do passado e do presente, mas do futuro. E nesse momento, talvez alguém chegou nessa igreja com muitas preocupações, por vários motivos, coisas acontecendo na família, coisas acontecendo com as finanças, do trabalho, falta de trabalho. Mas nesse momento, vamos lembrar das palavras de Jesus. Não vamos ficar sobrecarregados com as preocupações desse mundo, mas vamos confiar no Senhor. Vamos lançar nas mãos do Senhor. Lança teus cuidados sobre o Senhor. Dá para Ele todos os cuidados. Não temos medo sobre o futuro. Não temos medo sobre o nosso dia. Deus no trono, assentado à destra do Pai, o Cordeiro, Jesus, o Rei dos Reis. Eles não caíram do trono, não. E a igreja assentada com eles nos lugares celestiais. Nesse momento eu quero convidar qualquer pessoa aqui na igreja, assistindo online, qualquer pessoa que tem essa ansiedade sobre o futuro, pensando, mas como eu vou viver? Como vai funcionar esse futuro? Eu estou sem esperança. Esperança chegou para você, meu irmão, minha irmã. Nesse momento, a esperança chegou. Essa esperança tem um nome de Jesus. Nesse momento, simplesmente vamos abrir os nossos corações a Ele. Vamos convidar Ele para entrar nas nossas vidas. Vamos deixar o reino antigo das nossas vidas, um reino dominado pelo inimigo, pelo diabo, e vamos entrar num novo reino, o reino de Deus. Nesse momento, tem alguém nesse lugar querendo esse futuro brilhante, querendo um novo dia, querendo um novo começo, querendo começar de novo? Tem alguém nesse lugar? Tem alguém? Os crentes estão orando muitas vezes nesses momentos. Tem pessoas no vale de decisão, algo tá puxando o coração. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Tem mais uma pessoa para responder como nosso irmão. Ele está se tornando nosso irmão. Tem mais uma pessoa nessa manhã. Tem mais uma pessoa querendo esse futuro, querendo essa esperança. Esperança só vem de Cristo.
esperança do mundo não dura muito tempo não. Parece bom por um tempinho e como fumaça, desapareceu. Mas a esperança de Cristo dura para sempre. É uma nova vida. Tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa. Irmão, você está fazendo uma decisão certa, viu? Eu estou lembrando do dia quando eu mudei minha vida. Na verdade, Deus mudou a minha vida. Tudo mudou. Tudo vai mudar para você também. Amém? Você crê nisso? Eu sei, eu posso ver nos teus olhos. O dia chegou para um novo começo. Está começando de novo. Não somente virando a página, mas um novo livro para escrever na tua vida, viu? Vamos estender as nossas mãos. Qual é teu nome? Márcio. Ô Senhor, levantamos o nosso querido Márcio diante de Ti nesse momento, Senhor. Ele está respondendo ao Teu chamado, Teu apelo. O Senhor batendo no coração dele e Ele respondendo nesse momento. Obrigado, Senhor. Que Teu favor, Teu amor realmente está fluindo, está derramado sobre a vida dele nesse momento. E ele vai sair dessa igreja completamente novo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas e na vida do Márcio, em nome de Jesus. Amém.